Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Aqui, professor Ronaldo, gravando mais um vídeo para vocês e o assunto de hoje é planejamento da logística. Então vamos lá, vamos entender o que significa o planejamento da logística. Bacana, pessoal? Então, planejamento da logística é o nosso tema e o nosso vídeo começa agora, então. Sobre planejamento da logística, a gente precisa dizer primeiro que, com esse planejamento, a empresa visa definir, baseada no nível de serviço, os modais de transporte que ela vai utilizar, a rede de distribuição, os suprimentos e tudo mais, tá, pessoal? Então, ela vai usar um conjunto de modais de transporte ou vai escolher um modal de transporte, ela vai escolher uma rede de distribuição e de suprimentos, o nível de estoques que ela quer manter sobre aquele produto, os modelos, os tamanhos, as quantidades de armazéns que ela vai ter e a localização física das instalações. Então, lá em Ji-Paraná tem um centro de distribuição da Gazin. Quem já viu o centro de distribuição da Gazin? Pois é, fica na BR-364, no lado direito, para quem vai para Médici, na saída de Ji-Paraná. Bacana, isso é um centro de distribuição. Então, é uma empresa que planejou a sua distribuição de mercadorias dentro de uma determinada região e pensou que aquele lugar seria o lugar mais adequado para ter um grande armazém, para ter um centro de distribuição. Então a carga chega até lá, as grandes cargas chegam no centro de distribuição e lá elas são distribuídas em caminhões menores para as lojas. Bacana, pessoal? E continuando então. Objetivos específicos desse planejamento da logística. Primeiro, a gente vai dizer redução dos custos, redução do investimento e melhoria do serviço. Aí você pode me perguntar, mas Ronaldo, redução de investimento por quê? Então eu te digo, as empresas querem manter um nível de faturamento, um nível de vendas, sem aumentar os níveis de investimento. Por quê? Porque isso demanda imobilização de capital. E capital é caro hoje em dia. E sempre foi muito caro, mas hoje, atualmente, é muito mais difícil. Então, quanto menos investimentos a empresa precisar fazer para alcançar um determinado nível de faturamento, melhor. Por quê? Quanto mais investe, mais custos de depreciação, mais despesas com manutenção, que vai dar custos também. Tá, pessoal? Então, é por isso que a empresa quer essas três coisas: redução de custos, redução de investimentos e melhoria de serviços. Bacana? E depois os parâmetros para o planejamento logístico. Quais são os parâmetros desse planejamento? Quais são os limites? Quer dizer, quando a gente fala em parâmetro, é disso que se trata, dos limites. O nível de serviço que é oferecido ao cliente, que é definido em contrato. A gente já sabe quais clientes a gente pode atender e quais a gente não quer atender. É aquela história da dona da pizzaria que recusou uma cliente que queria uma certa quantidade de azeitonas em cima da pizza. E daí a pizza chegava, ela abria e contava quantas azeitonas tinha em cima, e se não fosse aquela quantidade exata que ela queria, ela ligava de volta e pedia para buscar a pizza de volta, que aquela pizza ela não queria. Então, esse tipo de cliente foi rejeitada pela pizzaria, porque a pizzaria não estava preparada para atender ela nesse nível de exigência. Então, imaginem uma grande empresa
Quando uma grande empresa ela tem um cliente que faz exigências excessivas e muitas vezes não quer pagar por esse serviço, esse cliente também pode ser rejeitado pela empresa. É natural isso, tá, pessoal? Mas o nível de serviços tem que ficar claramente definido em contrato, como nós vimos nas aulas anteriores. A demanda, as características do produto, as opções de modais de transporte também são parâmetros importantes. E um outro parâmetro é a estabilidade político-econômica. Tá, pessoal? Então, esses são parâmetros muito importantes. O nível de serviços é um dos fatores que pode determinar a demanda. Isso porque ele determina o nicho de mercado em que a organização atua. Na aula de marketing, por favor, anotem isso e me perguntem o que é um nicho de mercado. Isso é um assunto mais voltado ao marketing. O que é um segmento e o que é um nicho de mercado. Bacana, pessoal. Então, o nível de serviços é um dos fatores que pode determinar a demanda. E ele determina o nicho de mercado em que a organização vai atuar. E define os patamares mais altos de nível de serviços e principalmente quando há a tendência de aumento dos custos dos serviços logísticos. Então, quando há uma tendência de aumento, aí a empresa tem que ficar mais cuidadosa ainda em relação a essas questões. A demanda projetada do produto em certo nível de serviços também é um parâmetro principal para o projeto logístico dessa empresa. Mas a estimativa dessa demanda ela é complexa, ela é bem difícil de ser feita. Por quê? Por causa das várias variáveis que existem envolvidas e também por causa do grau de incerteza muito grande que existe em torno dessa estimativa de demanda. E daí nós temos um cálculo de estimativa de demanda, e daí nesse cálculo nós vamos ter uma previsão do quanto nós vamos vender. E aí nós temos uma certa quantidade limite. Baixou dessa quantidade limite, torna-se impraticável trabalhar naquela região. Então, uso alguns lugares bem distantes como exemplo, por exemplo, Vista Alegre do Abunã. Vista Alegre do Abunã é um lugar distante, bem distante da nossa região aqui. Mas lá tem empresas que se interessam em vender mercadorias e tem os varejistas também que atendem. Então, se você for olhar um distrito aqui de Ouro Preto, que se chama Rondominas, você vai ver que lá tem comércio também. E daí você vai dizer assim, então, vamos no shopping de Rondominas. Não, tu não vai no shopping, tu vai no barzinho, tu vai no mercadinho de Rondominas, você vai na lojinha de Rondominas, mas não no shopping. Por quê? Porque a demanda não é suficiente para ter uma grande quantidade de lojas concentradas num mesmo local. Perceberam? Então, se você tem uma boa estimativa de demanda, você vai definir que tipo de serviço você vai prestar. Beleza, pessoal? Continuando aqui. Características do produto que influenciam as decisões de transporte. Então, existem algumas características de produto que influenciam as decisões de transporte, de armazenagem, além de questões de risco que podem elevar os custos logísticos. Um cunhado que estava viajando aqui na região esses dias me perguntou, Ronaldo, farinha de osso é um negócio pesado? Aí eu disse, pesado não é, mas é volumoso. E então vai dar uma carga alta. Vocês perceberam? Ele é caminhoneiro, esse rapaz. Ele é irmão da minha esposa. E aí ele já ficou preocupado porque farinha de osso, eu falei, eu acho que farinha de osso é uma carga leve. E daí ele falou, então vai dar uma carga alta.
Por quê? Porque as empresas querem aproveitar ao máximo a capacidade daquele modal de transporte, que nesse caso é o rodoviário, que é o caminhão. Então as empresas colocam 3 carretas num cavalo só para puxar farinha de osso. Por quê? Porque é um produto volumoso e apesar de volumoso, é leve. Perceberam, então, se você cobrar teu frete por quilo, por tonelada, provavelmente você não vai ter lucro. Se você cobrar por metro cúbico da carga, daí sim você vai conseguir ter um lucro. Só que você tem que ver quanto vai ser o custo do metro cúbico daquela farinha de osso. Porque senão, para o cliente também pode ficar inviável. Imagina vender farinha de osso lá para o Paraná, onde tem uma fábrica de ração. A farinha de osso sai de Jarudos, do frigorífico, e atravessa o Mato Grosso todo, chega no Paraná, vai para o Rio Grande do Sul na fábrica de ração. Imagina isso, imagina o custo de levar essa farinha de osso para lá. E daí eu pergunto, será que não valeria a pena fazer uma fábrica de ração? Talvez valeria a pena fazer uma fábrica de ração, mas daí tu tem que ver se tem as outras matérias-primas que precisa. Porque me parece que farinha de osso não é a principal. Beleza, pessoal? Então, tem que analisar um contexto, um conjunto de coisas que acontecem, tá? E depois nós temos a seguinte situação também. As opções de modais disponíveis são muito importantes, porque com base nessas opções, a gente pode fazer uma escolha de um modal melhor para transportar aquilo que precisamos, aquela nossa mercadoria. Se tiver mais de uma opção de modal de transporte, a gente pode decidir por uma operação intermodal. Por exemplo, aquela soja lá do Mato Grosso, de Lucas do Rio Verde. Aquela soja que sai de Lucas do Rio Verde e vai para o porto de Paranaguá, essa soja pode ir de caminhão por um trecho e por outro trecho de trem. Essa parte que faz de trem já reduz bastante o custo do transporte. A estabilidade político-econômica de um país ou de uma região, como o Mercosul, por exemplo, é um fator também muito importante, porque ela determina os riscos dos investimentos e as oscilações da demanda. Então, quando lá em marketing nós conversamos sobre analisar a atratividade de um segmento de mercado, então a estabilidade política também e econômica também é um fator extremamente importante, tá, pessoal? O planejamento da logística ainda responde a outras 3 perguntas. Quais são essas perguntas? O que deslocar de um ponto para outro? O que eu vou transportar de um ponto para outro? Quando eu vou deslocar isso? E como fazer esse deslocamento? Então, as perguntas do planejamento logístico são 3. O que, quando e como. E respondendo isso, eu consigo fazer um planejamento da minha logística. O que, quando e como. Beleza? Como fazer para reduzir... Oxe, estou estragando o vídeo já. Como fazer para reduzir investimentos? Para manter os custos sob controle, como fazer para melhorar ou para manter o nível de serviços. Então, também são questões importantes. Em logística, temos planejamentos. Quais planejamentos são esses, hein, pessoal? Nós temos o planejamento estratégico, aquele planejamento que é feito no topo da pirâmide hierárquica e
e é um planejamento de um prazo mais longo, geralmente mais de um ano, e tem o planejamento tático, que é um planejamento de um ano, e acompanha o orçamento daquele ano, e também temos o planejamento operacional, que é um planejamento diário, semanal, às vezes até mensal. Mas o planejamento operacional sempre é um planejamento de curtíssimo prazo. Beleza, pessoal? Continuando então. Aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo mostra três coisas: a localização, o estoque e o transporte. Essas três coisas são extremamente importantes e pelas setas que vocês estão vendo no desenho, esses três aspectos estão interligados. Nós temos um número, tem uma dimensão e tem uma localização das instalações. Nós temos uma alocação de armazéns para atender a certas áreas, e isso tudo na parte da localização. Na parte do estoque, nós temos a distribuição do estoque e o nível de estoque. Para quanto tempo nós temos estoque? Bom, nós temos estoque para 10 dias de vendas. Beleza, e quantos dias de estoque a mais nós precisamos? Alguém pode dizer, nós só precisamos de estoque, então, para 10 dias. Não, nós precisamos de estoque para 10 dias e mais o tempo da logística. Então, se eu fizer o pedido hoje, do momento do pedido até o momento que eu recebo a mercadoria, quantos dias dá? 4 dias. Bacana. E eu quero um estoque de 10 dias, então eu preciso, na verdade, de um estoque de 14 dias, porque eu tenho 4 dias para comprar e receber e tem 10 dias para vender. Então, eu preciso ter em estoque 14 dias. E isso é um negócio que tem que ser muito exato, porque se o processo logístico demorar um dia a mais, vai dar prejuízo para aquela empresa que se preparou para ter um estoque de 14 dias. Beleza, pessoal? No Japão, os estoques são muito mais curtos. Japão e Estados Unidos também, os estoques hoje já são bem apertados. É just in time mesmo. Só tempo de chegar a mercadoria e repassar para frente. E por isso que os armazéns são cada vez menores. Tá, pessoal? Então, armazém é menor. Então, você não vai construir um grande armazém porque você não vai ficar com 500 toneladas guardadas lá, ou 500 mil unidades guardadas lá. Você vai ter um armazém menor. Por quê? Porque você compra mais vezes e vai ter um fluxo maior, vai ter um giro maior, você vai trabalhar com preço menor e vai fazer tua mercadoria girar mais rápido. Isso é extremamente importante hoje. Então, os armazéns são menores e são, às vezes, mais próximos, e daí você tem que ver aonde que vai ser a localização. Quantos armazéns eu vou ter? Vão ser armazéns grandes e distantes um do outro ou pequenos e próximos? O tamanho dos armazéns, né? Garagens, pontos de transbordo, escolher fornecedores melhor localizados e assim por diante, tá, pessoal? Então, essas questões entram todas elas no planejamento do processo logístico. Então, como a minha logística vai ser planejada, isso vai resolver todas essas questões. Imaginem então, pessoal, você precisa escolher o modal, você precisa definir as rotas e você pode definir os tipos de embarques também. Então, por exemplo, para definição de rotas, tem um sistema chamado GIS, Geographic Information System. Esse sistema ele usa o GPS,
que é um sistema geográfico também. E daí ele põe quase que no automático aquele caminhão e esse sistema vai te dar a melhor e menor rota possível para o caminhão chegar sem problema nenhum. E isso elimina praticamente, quase que totalmente, o trabalho do chapa. Aquele chapa que ficava, aqueles rapazes que ficavam na entrada da cidade, embaixo de um telhadinho, esperando algum caminhão carregado chegar para ir com o motorista para o centro da cidade, orientá-lo sobre como entrar na cidade e para onde ir, esse tipo de trabalho está ameaçado. E daí você pode dizer assim, mas tem a descarga também, né? Tem o descarregamento. Pessoal, o descarregamento também, quase que automatizado já. Hoje já tem empilhadeiras, carregadeiras dentro dos armazéns trabalhando, e às vezes essas máquinas estão trabalhando, um operário trabalha 6 horas, o outro vem e trabalha mais 6, são máquinas que trabalham às vezes 18 horas por dia, às vezes 3 turnos de 6 horas seguidas, assim aquela máquina trabalha, organizando as mercadorias naquele armazém. Então, eliminou muito aquela questão dos chapas nas entradas das cidades, por causa disso. E o tipo de embarque e desembarque, né, pessoal? Você vai definir se toda a carga vai para aquele cliente ou se uma parte da carga vai para aquele cliente. Se a carga toda vai para aquele cliente, tudo bem. Mas se uma parte da carga vai para aquele cliente e a abertura da carreta é feita na traseira, na parte traseira dela, então aquela parte da carga daquele cliente tem que ficar posicionada no lugar correto. Então o sistema, na hora de embarcar a mercadoria, ele já vai definir. Quando você vai fazer o romaneio dentro da distribuidora, por exemplo, dentro do atacadista, o atacadista tem um romaneio que já vai emitir a quantidade de mercadorias para cada área onde ele vai ser descarregado primeiro. Então, por exemplo, você vai transportar arroz. Quantos fardos ou quantas caixas de arroz você vai descarregar no varejista 1, quantos no varejista 2 e quantos no varejista 3. E esse descarregamento vai ser já feito em pallets pela empilhadeira, já certinho para não ter demora e para não ter complicação. Bacana, pessoal? Tranquilo? E tem as decisões de estoque quanto ao nível e à distribuição, né? Então, a decisão de estoque leva em conta o nível de estoque e a distribuição dos estoques. Você vai ter um estoque muito curto ou um estoque muito grande. Você vai ter um estoque para muitos dias ou vai ter estoque para poucos dias? Como esse estoque, o teu estoque vai ser distribuído? Vamos imaginar que uma empresa tem 10 lojas aqui na região. Vamos imaginar um Irmãos Gonçalves. Ele recebe a mercadoria em Jaru, na sede, e depois ele vai distribuir isso em caminhões menores. Ele vai descarregar, uma parte já fica lá, mas uma grande parte já vai ser levado imediatamente para os caminhões menores. Por exemplo, leite. O leite que eles vendem aqui, a maior parte vem do Paraná. E esse leite é embarcado no Paraná, a carreta vem do Paraná para Rondônia e vem direto, não vai descarregando nada no caminho, já é para aquele cliente. Aquele cliente compra carga fechada. Perceberam, pessoal? Ele comprou uma carga fechada ou 50 cargas fechadas. Se for em Jaru, no estacionamento lá, você vai ver que tem lá 20, 30 carretas sempre lá paradas. E significa, então, que todo dia é descarregado isso e carregado, e aí esse motorista vai procurar outras cargas para voltar de viagem. Beleza? E continuando,
nosso último slide. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir o vídeo, pessoal. Quero deixar um grande abraço a todos e espero vê-los em breve. Tá bom, pessoal? Tchau, gente.